Shalom, queridos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos começar mais uma série aqui no nosso canal Chuva aos Sedentos. A série se chama Mulheres na Bíblia. A ideia é nós aprendermos com as mulheres da Bíblia, seja aprendendo a não fazer aquilo que elas fizeram ou fazer aquilo que elas fizeram. E eu te convido para estar conosco nessa série. Então roda a vinheta. Levarei chuva aos sedentos, levarei água àqueles que têm sede, levarei cura aos enfermos. Bom, no vídeo de hoje nós queremos falar sobre Eva. Eva foi a primeira mulher da Bíblia. Ela foi criada com um propósito, com uma finalidade, que é ser auxiliadora de Adão. Ela veio para o auxiliar, ela veio para estar com ele, para fazer companhia, para o ajudar em tudo que ele precisasse, o apoiar. E a mulher, ela foi criada através da costela de Adão. Por que da costela de Adão? Porque ali na costela, ela ia ser para estar junto com ele, para dar suporte a ele, para o auxiliar, para o ajudar naquilo que fosse necessário. Então a mulher, ela veio para completar o homem, né? Deus, quando ele criou todas as coisas, ele viu que o homem estava sozinho e quis fazer alguém que o completasse, que o amasse, que fosse aquele suporte para o homem, né? E Eva está ali ao lado de Adão. Repare que ela não está à frente e nem atrás de Adão, porque ela não é mais importante que ele, nem menos importante que ele. Os dois juntos se completam, os dois juntos se tornaram uma só carne, né? E no caso foram a primeira família, foram o primeiro casal, né, a primeira esposa, o primeiro marido. E Eva, com certeza, ela era muito formosa, porque Deus a criou através das suas próprias mãos. Deus pegou, moldou a Eva, e Adão, quando ele viu Eva, acredito que ele olhou assim e falou: Deus, agora, ó, né? Ele se apaixonou ali por Eva, ele a amou, ele a transformou em sua esposa, ele deu o nome para ela, né? E ela foi alguém assim que trouxe alegria ao coração de Adão, né? E Eva e Adão viviam ali no paraíso, né, no Jardim do Éden. Eles tinham tudo o que eles precisavam, eles eram muito felizes ali naquele lugar. E nós vemos que, em determinado momento, a serpente veio como sendo o mais astuto de todos os animais, que é o que está escrito ali na Bíblia, e começou a manipular Eva. A serpente veio de uma forma assim, eu creio que ela veio assim, sabe quando você vem assim devagarinho nas pontas dos pés? Então eu creio que foi assim mais ou menos que aconteceu. Ela pegou, encostou lá do lado de Eva e começou a conversar. Então, como é que você tá, né? Como é que tá as coisas? Então, e aí começa a conversar, e mulher quase não gosta de conversar, né? Mulher gosta de encostar e começar a conversar, falar como é que foi a semana, como é que foi as coisas. E a serpente fez isso aí. Trouxe aquele aconchego para Eva. Começou a conversar com Eva e falou para Eva, falou assim: olha que fruto bonito, né? Agradável, não dá vontade de comer e tal. Começou a dar aquela conversa. E aí Eva olhou e falou assim: nossa, realmente, né? O fruto é interessante. Não, mas é pecado. É pecado, serpente. Eu não posso pegar esse fruto, eu não posso comer, porque se eu comer eu vou morrer, né? E aí a serpente vem com a lábia dela, então, né? Mas olha que linda, olha que vontade de comer e tal. Deus não falou que era pecado se colocar a mão nela, né? E a mulher, ela tem um sério problema. A mulher, ela começa a ouvir algo e ela fica: não, é pecado, é pecado, é pecado. E aquilo ali vai falando, e ela: não, 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 vou me afastar, que é pecado. Só que a mulher, ela começa a ouvir muito, dali a pouco ela começa a pensar: nossa, verdade, Deus não falou que era pecado eu tocar no fruto. Deus não falou que era pecado eu cheirar o fruto. Deus não falou que era pecado, né? E ela começa, quando ela vai ver, ela acaba caindo. E a mesma coisa acontece com a gente, né? Muitas vezes Deus pega, olha pra gente e fala: ó, não faça isso. Não faz isso, não é pra fazer.
E aí a mulher pega e fala assim, não, realmente não é para fazer. Só que acaba acontecendo outras coisas que aí quando vai ver, ela acaba pecando, ela acaba caindo. Um exemplo disso é com os relacionamentos. Quantas mulheres olharam e falaram assim, olha, eu não vou me relacionar com o meu namorado antes do casamento. Eu só vou ter algum tipo de relação, né, com meu namorado quando a gente se casar. E aí vem como se fosse a serpente e começa a trazer aquelas palavras, né? E aí fala assim: ah, é pecado você chegar nos finalmente, né? Então, dá nada. Abraçar, beijar, né? Ficar um pouco mais junto. E aí você fala assim: não, é verdade, né? Posso abraçar, eu não vou cair, não vou pecar. E aí vai. E aí começa a surgir mais coisas na mente, na nossa mente. E a gente começa a pensar assim: ah, não é pecado se eu fizer tal coisa. Ah, não é pecado, né? Tal coisa. E aí quando vai ver, acaba caindo no pecado. Porque aí, muitas vezes ainda olha e fala assim: ah, não dá nada. Afinal de contas, já somos noivos. Afinal de contas, nós já vamos casar. Nós vamos casar, tá com o casamento marcado. Qual é o problema de eu me envolver um pouco mais, né, com o meu namorado, sendo que a gente já tá com o casamento marcado? Deus deu essa pessoa para mim. Deixou bem claro, Deus me revelou em sonho que eu iria me casar com fulano. E aí o que que acontece? Você acaba se dando ao pecado e aí você acaba pecando. E aí vem a questão. A mulher ela acaba escutando aquilo, acaba maquinando aquilo na cabeça, e aquilo vai entrando na cabeça, quando vai ver ela entrou no coração. Que foi o que aconteceu com Eva. Muitas pessoas ficam indignadas, digamos assim, com Eva. Muitas pessoas, entre aspas, até mesmo odeiam Eva. Por quê? Porque através de Eva veio aquela maldição, né, que está ali na Bíblia, que fala que a mulher teria dores de parto, né? Se não fosse o pecado, a mulher teria as dores de parto, não teria que sofrer na hora do parto, né? Então muitas pessoas falam, ah, culpa da Eva, porque a Eva. Mas será que se a gente estivesse ali no jardim, a gente também não teria comido do fruto? Será que a gente também não faria como ela? Porque eu acredito que não foi assim da noite para o dia que surgiu ali a serpente e já veio com a conversa. Creio que se passaram anos e anos ali no jardim, né? E Eva estava, acredito eu, que ela estava sempre com o esposo dela, porque ela veio para auxiliar, ela veio para estar do lado dele. E ali no jardim eles estavam para cuidar dos animais, para cuidar do jardim. E aí Eva teve um momento que saiu de perto do seu esposo e acabou se envolvendo no pecado. Então eu acredito que foram dois os problemas de Eva. Que o primeiro foi, ela deixou seu marido fazendo os afazeres e foi estar sozinha. E aí, nesse momento de estando sozinha, se afastando ali do propósito que Deus colocou para ela acabou se envolvendo no pecado, ela acabou ouvindo a serpente. E o segundo erro de Eva, antes dela comer o fruto, foi ouvir a serpente. Nós mulheres, quando nós ouvimos, nós temos convicção daquilo que é pecado. Só que aí a gente vai falando, ah, mas tal coisa não é assim, tal coisa não é assim. Quando vai ver, a gente peca, sabe? Sabe por quê? Eu estava refletindo por que serpente não pegou Adão. Porque Adão não daria atenção para a serpente. Porque quem gosta de conversar, de ouvir conversa e tudo mais, é a mulher. Né? Talvez você esteja pensando assim, nossa, a Ana vai falar mal da mulher. Não, não é que eu vou falar mal da mulher. Mas o homem, ele não se prende a uma conversa, né? Ele não é de ficar dando atenção. Ele acha que é aquilo ali, pronto, acabou. No máximo ele vai te ouvir, ele vai respeitar e tudo mais, mas ele não vai ficar ouvindo a conversinha ali da serpente. A mulher ela ficou ali ouvindo a conversinha da serpente. E aí vai. Chegou uma hora que a mulher acabou cedendo. E esse é o grande problema da mulher, a gente acaba cedendo porque a gente vai ouvindo e chega uma hora que, na verdade, a gente não peca conscientemente, muitas vezes. Muitas vezes a gente peca inconscientemente. Por quê? Porque a gente ouviu tanto
que aquilo ali não é problema, que aí a gente acaba acreditando que aquilo não é problema. Isso deixa de ser pecado? Não, isso não deixa de ser pecado, porque da mesma forma que você peca consciente ou inconscientemente, ela teria que estar vigiando, ela não teria que dar atenção. Então, quando o diabo vem e começa a falar as coisas para nós, se nós sabemos que é errado, se a gente começa a ouvir um zum, 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 uma conversa de que, isso aqui não dá nada, isso aqui não sei o quê, sabe que é pecado, se afasta. Não continua ouvindo a conversa. Porque se a gente continua ouvindo a conversa, a gente acaba pecando. Gente, é sério. É muito sério isso. A gente acaba pecando porque a gente começa a ouvir, só que não é algo direcionado por Deus. E aí a gente acaba caindo no pecado. Então, com a Eva, nós aprendemos 4 lições. Nós precisamos nos afastar do pecado, nós precisamos nos afastar de tudo aquele zum, 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 aquela conversa que acaba nos levando para o pecado. Com Eva, nós aprendemos o pecado original, nós aprendemos sobre o amor de Deus. Deus construiu ela por causa do amor que ele tinha por Adão, e além do mais, Deus deixou bem claro, mesmo depois do pecado, que o descendente de Eva esmagaria Satanás. Isso, gente, é tremendo. Deus mostrou o amor que ele tinha por Eva, Deus mostrou o amor que ele tinha para com a mulher, né? Mesmo ela pecando, Deus a ama de tal forma que ele fala que o descendente dela esmagaria Satanás. Gente, isso é tremendo. E nós aprendemos o início da família e das crises familiares. Quais crises familiares? Os filhos dela um acabou matando o outro. Isso, para mim, foi uma consequência do pecado dela, né? O filho dela mais velho acabou matando o outro filho, que a Caim matou Abel, né? E isso, eu creio eu, que foi realmente uma consequência do pecado, né? Porque a gente pode se arrepender, a gente pode pedir perdão, mas as consequências vêm, né? Aquilo que a gente planta é aquilo que nós vamos colher. E é interessante que depois disso, né, que Eva pecou, tal, ela foi expulsa do paraíso. Após isso, Deus deu a ela esses 2 filhos. Caim, mais velho, matou Abel. E depois disso, nós vemos o nascimento de mais um filho, que é Sete. A Bíblia fala que ela teve mais outros filhos. Tem algumas pessoas que falam que foram 600. Enfim, Eva teve mais vários filhos. E através da vida de Sete, Deus deu a ela um neto chamado Enos. E através de Enos, voltaram a buscar ao Senhor, voltaram a clamar pela presença de Deus. Então nós vemos que Eva foi sim uma pessoa muito importante na Bíblia, e a sua descendência fez sim a diferença, mas muitas vezes a gente tem que aprender, mas nós temos que aprender a dar ouvido a Deus e não ao pecado. Aquilo que Deus colocou no teu coração, passa. Se afaste do mal, se afaste do pecado. O pecado, ele muitas vezes vem disfarçado. A serpente veio ali, começou a conversar com ela, ela acabou pecando. Então, cuidado com as suas conversas, cuidado com aquilo que você ouve, cuidado com aquilo que tem entrado no teu coração, porque aquilo que entra no nosso coração, muitas vezes vem da parte de Deus e outras não. Na Bíblia fala que enganoso é o coração do homem. Então, vamos vigiar naquilo que a gente está ouvindo, vamos vigiar aonde nós estamos andando. Ande segundo a direção de Deus. Esteja sempre no seu alvo, no seu foco, que é Cristo. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber notificação sempre que sobe um vídeo novo, né, para você ficar sempre aí recebendo as nossas informações, as nossas ministrações. Curta, comente, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Eu quero levar chuva aos sedentes. E você, também quer? Gente, tchau, beijo, fui, até a próxima. Deus abençoe.